Eu quero agradecer do fundo do meu coração a tua vinda até o nosso canal. E lembrando que hoje eu vou estar com um convidado mais do que especial para falar do nosso regionalismo, do nosso tradicionalismo, o Juarez do Cordel. Meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer aí a audiência de vocês, vocês estarem aqui com a gente. Eu quero, para a comunidade que tem deficiência visual, dizer que eu sou um homem de média estatura, eu tenho cabelo preto, pele parda, eu tenho algumas tatuagens nos meus braços, estou vestindo camisa preta, tenho barba branca, barba bastante branca, barba longa. Eu estou sentado numa cadeira daquelas colonial antiga. Ao centro tem uma mesinha com um telefone, duas canecas do Pó de Barbear, com detalhes da logomarca. Do meu lado direito está sentado em outra cadeira semelhante o meu amigo Juarez do Cordel, ele está trajando uma camisa florada, tá com o chapéu característico do sertão, do vaqueiro, e está com um livro na mão. Nós estamos aqui dentro de uma sala ampla, com vários quadros na parede, essa sala tem a cor marfim, e você, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado a vocês que estão aí. Galera, só lembrando, curta, comenta, compartilha, porque o YouTube ele funciona dessa forma. Lembrando que esse projeto tem o apoio da Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Turismo e Cultura de Calcaia. Se eu pudesse, cara, eu faria um monumento no centro dessa cidade em homenagem ao cordelista, porque eu acho uma das artes mais bacanas, mais fenomenais já inventadas pelo ser humano. Porque nós temos pessoas que nem sequer foram frequentar a escola e foram detentores desse saber popular tão maravilhoso, tão exponencial. E nós temos aqui em Calcaia belíssimos cordelistas, né? Pessoas que dominam essa arte de uma maneira bela, de uma maneira encantadora. E eu quero agradecer você por estar aqui. E eu queria já perguntar para você, Juarez, como foi que surgiu essa ideia, né? Quem é o Juarez do Cordel? Como foi que surgiu essa ideia de se interessar por essa arte tão, né, com tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo com tanta maestria? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. O prazer é todo meu, amigo Ferreira. E falando do cordel, certamente é muito gratificante quando a gente começa a trabalhar nessa área e a gente vai descobrindo passo a passo as formas de fazer, né, o cordel. E tudo começou quando eu tinha meus 14 anos, já era interessado nos poemas, né, nos livretos, que chamava de romance antigamente. Então, daí passei já na escola. A escola eu era muito requisitado, eu era muito dedicado na disciplina da arte, né? Que tinha antigamente era redação, educação artística, tinha essas disciplinas. E quando eu chegava nesse momento aí, nas provas, aí diariamente, assim, quando tinha os eventos, eu era convidado para participar. Muito legal. Feiras de ciência, feira cultural, todos esses movimentos que aconteciam dentro das escolas que eram muito bacanas. Aí eu lembro que na minha época também tinha era feito um jornal da escola. Então Isso, as pessoas eram desenvolvidas o seu talento, não tinha muita internet, as pessoas não tinham muito tempo para era verdade. celular, né? Eu me recordo que tinha também na nossa essa escola, que era a Escola José de Alexandre, ali no Capuã, aqui em Calcaia, e a gente tinha essa satisfação. Aí o jornalzinho era circulado entre os alunos mesmo, levava para casa, e ali cada um tinha um destaquezinho, né? Era um que fazia no trabalho de ciência, outro que pintava um quadro, outro no cordel, outro na música, sempre tinha um que se destacava mais do que os outros, né? De que outros alunos. E comigo não foi diferente. Eu, no termo da área da poesia, do cordel, vim me destacando, graças a Deus, bem, né? E até porque eu venho de uma família de músico, né? Que meu pai era músico, então isso me ajudou um pouco de tanto ouvir ele cantar, né? Ele era deficiente visual e tocava e cantava desde da sua criança, né? O tempo de criança. Cara, mas que coisa bacana. Ele era deficiente visual e tocava. E Porque as cantava. pessoas acham que a pessoa por ter uma deficiência não aprenderia, né, a Aham. tocar um instrumento. E qual era o instrumento que ele tocava? Aí ele começou com violão, e se eu lhe disser que ele tocava
mais de 8 instrumentos. Aí é E, brincadeira, e, viu? e sem, e como você acabou de dizer, e sem estudo, sem estudar até e aula nenhuma. Impressionante. Olha, impressionante uma vez eu falando, e eu com aquela ânsia de ser cantor, de querer ser cantor, ser artista, vi uma pessoa ali na TV, olha, um dia eu vou ser igual uma pessoa dessa daí. Fica com aquela alegria, né? Aquela ânsia, né? E o meu pai, eu tinha como um grande espelho ele, porque ele era, como se diz, autodidata, que chama É assim, pessoa autodidata, estudava sozinho, né? exatamente, executava o seu instrumento sozinho, e depois aí ele passou para o acordeon, aí ele, bateria, ele tocava também. Meu amigo, ele fazia todos esses trabalhos aí, mas é como se diz também, e eu acredito nisso, também tem um dom, né? E Deus purifica, dá o dom às pessoas. Aí tem muita gente que não sabe aproveitar o dom, né? Mas eu acredito muito nisso. E outra coisa, uma coisa que toda a minha vida lá junto com ele, eu observei uma vez, que é tão apurado, e ele até, e eu até aprendi com outras pessoas aí, nos conhecimentos, que as pessoas deficientes, principalmente o visual, ele tem muito mais capacidade de cantar, de ser afinado, do que uma pessoa que não seja. Você acredita? Impressionante, viu? Pois é, porque ele Impressionante. escuta, porque Deus é tipo assim, Deus tampou assim a visão, mas clareou o ouvido. Rapaz, o meu pai conhecia uma pessoa dentro do ônibus, passa uma semana sem encontrar com aquela pessoa. Aí a pessoa bateu, oi, Juarez, tudo bem? Oi, fulano, e chamava o nome da pessoa. Impressionante, né? É, Essa capacidade que a pessoa tem de superar uma das dificuldades, porque é tanto que antes da deficiência vem a pessoa, né? uhum, E é importante a gente mencionar isso, porque ali tem uma pessoa. é A pessoa verdade, com deficiência, ela vem antes da deficiência. é verdade. Então, é uma pessoa, um ser humano totalmente capaz, autodidata, que desenvolveu habilidades Uhum. excepcionais, maravilhosas, porque a pessoa tocar, você falou acordeon, meu É. amigo, não é fácil Não, não é você fácil. segurar aquele peso, né? Tem as teclas aqui dos baixos, Aí as os barros do outro teclas, lado. e ainda abrir e fechar o fole. Eu admiro até hoje quando eu vejo uma criança tocar um acordeon. Uma mulher, nada contra, mas mulher sanfoneira a gente vê bastante hoje em dia, pelas redes sociais. Uma menina de 10 anos, 15 anos, já tocando Não, sanfona. maravilhoso, Eu acho lindo aquilo maravilhoso. ali. E o pai, né, dá todo aquele apoio, né? Aquele né, incentivo, né? Aquele Para que as pessoas incentivo. possam se Aí uma, desenvolver. aí uma coisa que me chamou a atenção dele, rapaz, uma vez, que não era perto, sabe? Era assim um bairro da gente, aí era como se fosse como aqui, vamos supor, a escola ali, o Januza Correia. Tava tocando lá uma banda. Cerca de 15 Aí, quilômetros, né? vamos basear disso aí. Que sempre vem, né, aquele, como se diz, o som, né? O Uhum, vento leva o som, né, e uhum. tal. Então ele estava em casa deitado, e um camarada de um bairro assim próximo começou a tocar lá, cantar. Rapaz, tu acredita que ele disse, o cabra para tocar ruim, desafinado. Porque ele ouvia que realmente o camarada estava desafinado na música. Mas quando era bom, ele também, isso aí tá primeira. Então ele era observador, até no ouvir uma música. E outra coisa, se eu cantasse, porque meu pai mesmo dizia que eu não sou bom cantor, não. Meu pai dizia isso no início, rapaz, mas tu pegando um violão, tu canta aí, o tom tu rebola para um lado e a melodia tá para o outro, rapaz. Tu tá falando a música, tá falando a letra. Aí eu digo, é mesmo? Aí eu fui indo, fui estudando mais, fui estudando mais. Não tinha um negócio de YouTube ainda não. Mas aquelas revistinhas que tinha nas bancas, acho que você lembra? Sim, Tinha até do claro, Roberto Carlos, tinha, e claro. sertanejos. Eram as revistas de Era música com a música, cifrada. pronto, Cifras. decifrada. Isso. Aí eu fui pegando ali, ó, pouco a pouco. Aí até uma vez que ele me ouviu eu cantando uma música, eu me lembro até que era do Luiz Gonzaga, em Ré menor. Aí eu comecei a fazer ali, ele, tá pegando rumo aí, viu? Tá pegando rumo, tá melhorando. Aí, isso aí já foi, tu acredita que quando ele disse isso aí foi um incentivo para mim? E a tocar em frente, não querer ser um grande cantor na vida, mas fazer o básicozinho ali, entendeu? E como hoje eu faço, graças a Deus, né? Não sou de envergonhar muita gente. Tu Juarez, tu é um artista multilinguagem, né? Tu domina várias áreas do conhecimento. E isso tem o Cordelista, radialista radialista. e letrista. Tudo é com ista, né? Há umas Rapaz, tu três. escolheu aí os istas da vida, não foi? Para formar, tá um trecho do cordel, né? Dá para formar, com Bom, certeza. E você com certeza vai formar esse trecho. exato. Aí então, e também, por exemplo, a parte da
né, do letrista, eu fiz um curso, que naquele tempo tinha um CSU, né, que era Uhum. chamado de CSU, ou outro nome, hoje muita gente ainda conhece ainda. Centro Social Urbano, o Isso, famoso CSU. isso era. Então, lá na gestão da época, eu visava muito isso, sabe? Fazer os cursos para as pessoas. E eu tive a oportunidade de fazer o curso de serigrafia, que justamente tem a ver com a pintura de letreiros, com a pintura de blusa, estampar blusa. Então, tudo isso eu abranjo, procuro Olha fazer. só, então vamos lá. Deixa eu só pensar aqui, recapitulando aqui na minha cabeça a quantidade de arte que você domina. Cordelista, letrista, violonista, É, tecladista isso. e radialista Compositor, que eu e componho. compositor. É. Rapaz, o homem é completo. Só tá faltando dizer que a conta bancária tá gorda, né? Porque com essa quantidade de domínio que você tem aí, se não tiver rico, então. Eu me lembro de duas coisas que eu vou citar para você aqui. Um amigo meu, já falecido, Gerardo Carneiro, inclusive, ele me deu duas letras dele, para mim pôr a melodia. Aí eu fiz, né? Aí ficou muito bonita. Uma chama-se até o Andy, que ele fez para a filha dele. Então, a filha dele era separada da mulher, tinha a filha, e a filha era, o nome dela era o Andy, né? Então, ficou muito bonito, e quando ele ouviu, agradeceu muito, ficou muito legal. Então, voltando, assim, falando antes de compositor, né? Aí eu componho muita música, sabe? Se eu fosse botar meio, eu acho que eu tenho mais música do que cordel. Agora, não, eu é mais um caderno, entendeu? E algumas cantadas também, já canto também algumas, né? E eu tenho mais facilidade, eu dizia até para meu pai, eu tenho mais facilidade de compor, de cantar aquilo que eu componho. E qual é o teu estilo musical É, que é, tu gosta? assim, não, como os dois eu prefiro dizer assim, que é o estilo que era do meu pai mesmo, né? É o forró e a música romântica, bom, que outros chamam de brega, né? Música brega, né? Sim, O sim. brega de Genival Santos, esses estilos aí. Bartol Nelson Galeno. Gonçalves. E que realmente eu toco muito no meu programa, né? É um programa de rádio, Que né? hora é teu programa de É rádio, de velho? 20 às 22 horas. Central Programa FM. 87,7 FM Central de Capuã. Essa rádio, ela tá na internet também? Tá. Você pode acessar ela através do e-mail, do endereço, né, que tem, virtual. E eu acho engraçado que essa ideia do rádio, né, que você já entrou no assunto do rádio, ela muita gente com a internet, com o celular, acaba que deixou o rádio de lado, mas ainda tem um público fiel, né? Tem, com certeza, mano. Rapaz, até pouco tempo, é porque Como é que é a interação desses, desses ouvintes, né, contigo? pois é, até pouco tempo eu costumava ouvir um programa que tinha na Vesmares, que eu não sei se ainda tem ainda, que era conhecido como Clube do Tetel. Ela ultrapassava, eu acho que era com Silvino Neves, se não me engano, ele ultrapassava da meia-noite, parece que começava meia-noite, era madrugada, que até dizia onde não dorme ninguém, que o nome Tetel, né? Que é o que É. Tetel é um pássaro, acredito que E ele à noite fica atrapalhando o sono no interior do povo, né? isso. Principalmente na casa que é próxima a campo de futebol, que aí os bichos dão valor É, ao né? futebol. Aí então, aí eu me apaixonei pro rádio também. Aí fiquei louco pro rádio, aí eu quis saber, eu vou me encarar. Aí, olha, já fazia tempo que já tinha a Rádio do Capuã. E o Padre Tula, acho que você sabia, o Padre Tito Claro, Calgai, ele o tinha grande cordelista da nossa também, cidade, é exatamente, o escritor, pároco, né? né? Um Isso. escritor maravilhoso, pelo Padre Aqui Tula. manda um abraço aqui para Um ele, né? abraço no seu coração, meu Gente irmão. boa, Padre Tula. A gente praticamente somos um parceiro, né? Porque às vezes eu pego o material dele, eu peço quando eu vou viajar, né? Para algum evento, aí eu levo os materiais dele também para a gente vender, comercializar, o pessoal ficar conhecendo, né? Tanto o livro como Falando o nisso, meu cordel. amigo, as pessoas, para ter uma ideia, dá para viver de cordel? Olha, amigo, É difícil, é fácil, como é que é? eu vou falar assim, mas até no geral, sabe? Não vou nem dizer viver do cordel, viver da música, né, viver da própria cultura, é difícil, não é fácil. Porque a começar pelos apoios, né? Um apoio, patrocínio, vamos dizer assim, que você sabe que todo artista precisa do patrocínio, né? O evento que vai formar ali precisa de um patrocinador e tudo. Então a gente é muito barrado, o artista em geral, eu digo assim mesmo, e se tratando do violeiro,
do repentista, do cordelista, aí se torna mais ainda. Aí eles acham que é coisa do passado, tem gente até que não valoriza tanto. Mas se eu lhe disser que até em São Paulo agora está acontecendo um festival só de cordéis, numa casa grande. Rapaz, e quais. Eu fico pensando assim, porque você falou dessa dificuldade de patrocínio e com relação à cultura do município, você percebe algum apoio? Porque eu acho que é muito humilhante para um artista cordelista, né, que às vezes tem uma dificuldade até com as mídias digitais, desculpa, essas mídias, internet, né? A gente, antes de começar o programa, eu estava ensinando para você como é que juntava dois arquivos PDF Isso, é. na internet. E a gente vê que você tem que entender de escrever projeto, mandar, edital. E como é que é essa relação, Juarez? Eu acho que, como é que você acha que poderia melhorar isso aí? Isso aí é se houvesse como se diz assim, um próprio curso, vamos dizer assim, que oferecesse aos artistas que têm menos conhecimento, para que eles pudessem fazer, tipo assim, a elaboração de projeto, ou então a pegar mesmo um mapa cultural desse aí, um computador, uma sala que tivesse, e um instrutor para repassar isso para essas pessoas. Mas realmente aquelas pessoas que não tinham mesmo nem noção disso, tá entendendo? Para poder facilitar um pouco. Porque tem gente aí, meu amigo, que não sabe nem o que é um mapa cultural. Pode perguntar um artista desse bem do interior mesmo, lá para dentro. Que eu digo assim, É dentro do sertão. porque tu mora num distrito, dos distritos mais É mais importantes próximo, do nosso exato. município, mas é próximo do centro, né, que é É. o Capuã. Mas tem, se Sítio você Novo, Sítio Novo, Salgadinho, Serra Rajada, da Conceição. Lá tem muito artista, nessa área sertaneja, né? todas as áreas, né? Da A gente tem Serra. artista Isso, de é. Nas artesãos. praias, né? Nas praias tem também essas pessoas. Então tem gente que não tem a mesma sorte que você tem, que outros amigos da gente têm, porque de ter aquele saber, aquele conhecimento já, né? É, outra solução, Juarez, eu estava até pensando sobre isso, inclusive eu tenho essa dívida de gratidão e um dos motivos de eu ter aprendido a escrever projetos é para ajudar outras pessoas, sabe? Verdade. Eu faço muito isso e dentro do meu limite, das minhas limitações, eu tento fazer, repartir o conhecimento. Mas uma coisa que a própria secretaria poderia fazer era ter edital facilitado em forma de vídeo, né? Você poderia gravar um vídeo e você dizer o que você pretendia, Isso, né? é verdade. Uma forma de você ter acesso. E aí, através daquele vídeo de 5 minutos, 6 minutos, sei lá quanto tempo fosse estabelecido, você dizer quem sou eu, o que eu faço, qual a minha proposta, né? Onde é que eu pretendo me apresentar. E isso ser usado como material de base para análise, né? Verdade, é. Porque, afinal de contas, uma arte tão bonita que nem a sua acaba, de certa forma, não tendo a devida valorização. Você tem que viajar para outra cidade, você estava conversando comigo, né? Isso, com Você foi certeza. recentemente para Icó, e vai Isso, para outras cidades, é verdade. e na sua própria cidade as pessoas não conhecem sua arte. Com certeza, existe essa situação. Inclusive, agora está acontecendo um grande evento aí no centro de eventos, aqui em Fortaleza, a FENACE. É uma feira que ela abrange todo o país, né? Porque é Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, tudo, Ceará, todos estão lá, aquele pessoal, Juazeiro, Cariri, tem muitos artesãos lá, escritores, é o mundo da arte. Você chegando ali, você vê de tudo, tudo maravilhoso. E eu vou participar amanhã, inclusive. Ah, legal, muito bom, O trabalho vai para lá, Deus quiser. muito bom. Juarez, tu tem um materialzinho aqui, aqui é o Foi o primeiro. Como é que... Raimunda Cunha de Andrade. É teu primeiro cordel esse Minha aqui? mãe foi. A Que mãe, ele foi revisado, né? primeiro cordel, Em a mãe 1984. Juarez Cordel, cara, muito legal. É, Foi março de 1984, iniciou. foi lançado. E, Entendi. rapaz, aí você tava aqui um galã, né? A Já parte eu foi. muito coração. Rapaz, aqui você, eu vou, no mínimo aqui, os maridos aqui tinham que ter cuidado contigo, porque um bonito nesse daqui, rapaz, tinha Pois que tomar é. cuidado. Morando no interior, sendo cordelista e cantor, deveria chamar a atenção, hein? Pois Mas é. brincadeiras à parte. E aqui também aqui é teu pai, É no o caso, primeiro né? CD. Meu pai fez um CD também na época que a gente fez. É o Juarez Aí, do do Acordeão. acordeon, era.
ele Encontra cantando. esse material no YouTube, Aí tem? encontra assim, aí através do YouTube, tem lá no Cara, e ele contato. era parceiro do Gigante dos Teclados. Ah, você conheceu? Gigante, conhece? Claro, Pois demais. é, esse gigante é um profissional, viu? Mão cheia também. Muito, muito bom. Ele sempre, nessa época aí, já conhecia meu pai, ele tocava Eu bastante, lembro toca, do teu pai, cara. né? Eu lembro do teu pai tocando dentro dos ônibus, Tocou dentro dos ônibus, do dentro do trem. trem, Caraca, velho, eu tô vendo aqui. tocava bastante Lembro ele. demais, demais, demais dele. Naquele tempo não tinha muito essa proibição de a É, pessoa dentro do e ônibus, a imagem que eu vi na minha memória é exatamente essa, ele sentado com a sanfona, sanfoninha e um rapaz, e ele não usava óculos, né? não, não, Ele era deficiente visual, mas ele não usava exato, óculos, então era. dava pra ver nitidamente. Uhum. Caramba, Juarez, eu lembro dele demais, lembro demais. Cara, que satisfação, É. que honra ter você aqui para contar essas histórias. Juarez, você tem noção de quantos cordéis tu já fez na tua vida ao longo desse tempo aí? Desde 1984? Já, não, é porque aí eu dei uma parada, né? Teve um período aí que eu dei uma parada, foi justamente Ficou quando eu vim. desmotivado? É, e também, justamente, muito por conta disso aí também, não tem as pessoas não valorizar aquela coisa. Tem muita gente que já ficava com aquela coisa, isso é coisa de velho, coisa de cordel. Tem, mas é o que eu gosto, é minha arte, e eu dou um maior valor. E se você souber também quantos escritores e poetas mirins Rapaz, existem também, criança, rapaz, não é coisa de para vai não, isso meu aí. menino não falou isso aí. Pois é, e já começa O assim, meu né? menino, Às rapaz, vezes. ele tem uma coleção de cordão em casa, ele tem mais de 15 cordão em casa. Olha aí, ó, já é um incentivo, né? Já é um ânimo para aquela criança se tornar, Ele se gosta, Deus ele quiser mais gosta. na frente. E É, tudo também vai das influências, né? Como a gente respira exato. É. arte, né, todos os dias. Eu acho que a sua inspiração primeira foi seu pai, né, que Aham, era um artista de mão cheia exato, é. e exerceu influência sobre a tua vida, então da mesma forma a gente acaba exercendo influência sobre nossos filhos, né? É verdade. E a gente vai também vendo outros grandes artistas, né, dentro do mesmo sistema, da mesma cultura, da mesma arte, no caso que é o Patativa da Saré, muito conhecido, e eu... Sim, falando nas tuas influências, né? Eu acho que o Patativo é Isso, um é um, né, e o Braulio Bessa também, um dos novatos aí, mais né, atual também. outra geração, né, mais para É. cá, é um grande mesmo poeta também. Repentista Geraldo Amâncio, né? Também Geraldo Amâncio, também muito bom também. Tem o Arievaldo Viana, que ele faleceu, e tem o irmão dele, que é o Clevson. O Clevson continua na luta aí, inclusive está em São Paulo fazendo esse trabalho lá. E a gente muito boa, gente humilde, conversa com a gente, bate um papo, legal mesmo. Rouxinol Rinaré é outro poeta também, o qual eu fiz a minha primeira oficina de cordel foi com ele, é no Sesc. Sesc Cordel, porque o Sesc tem um projeto de cordel também, sabe? Legal. Juarez, você tá folheando um livrinho aí. Uhum. Esse livro foi escrito por você? Esse livro aqui a gente fez ele com o apoio da Lei Aldir Blanc, né? Uma lei federal que veio em 2019, né? E eu consegui, graças a Deus, ser contemplado, né, com o projeto. E a gente fez esse primeiro livro. Esse livro conta histórias, vem alguns cordéis que eu fiz, aí vem contando um pouco da história de cada um, né? Tá entendendo? Entendi. Com alguns poemas, certificados, né? Ou fotos que eu fiz, né? Legal. Deixa eu Eu dar uma não tinha, olhadinha aqui. eu não vi o Luiz Gonzaga, não, mas eu fui lá no Centro Cultural onde em Juazeiro que ele tem. Fui Olha lá. só, rapaz. E aí aqui é uma coletânea de cordéis, né? Exato, já incluso aí. Inclusive, eu me recordo até que você há pouco tempo viu um texto aí que achou interessante, porque eu pego os textos também e transformo, Foi. tanto É no porque assim, cordel. eu tenho um espaçozinho aqui que eu Uhum. considero o espaço da arte. É, Aí eu deixo algumas coisas ali, inclusive teu livro tá lá. E isso é tem legal. amigos que vêm aqui, Uhum, né, que são clientes da uhum, gente, são pessoas. Inclusive, a ideia do Pod Barbear surgiu exatamente a partir dessas conversas com o cliente lá ali sentado na minha cadeira, a gente batendo um papo, cortando o cabelo, tomando um café, tomando uma água, às vezes uma cerveja. legal. E aí, através desses bate-papo, a gente vai conhecendo o cliente Uhum, e eles vão trazendo histórias muito bacanas, né, isso é, sobre vida, sobre experiência. isso é. E aí um desses amigos é o Leilson, né, que ele é um músico de mão cheia, É, ele diz que não é, mas ele toca vários instrumentos também. é, Aí ele estava folheando aqui aquela história daquela mulher, aham, aí ele estava perguntando, né, se era uma história verídica, né? exato, Aí eu, rapaz, deixa eu perguntar ele aqui. Aí ele disse, rapaz, não, aqui é uma história que eu criei, uhum, fictícia, mas é uma história bacana, muito exato, legal. Então, ó, gente, ó,
livro Cordelizando pela Vida, do mestre Juarez do Cordel, um dos grandes mestres da cultura da nossa cidade, por se dizer assim, porque daqui uns dias, com certeza, e eu acho que toda homenagem ela tem que ser feita em É vida. verdade, com certeza. Juarez, quando o papo é bom, né, o tempo voa. O tempo voa. Mas eu queria até lhe pedir permissão para me recitar um Com poemazinho certeza, a para a gente casa é encerrar, sua. certo? Que tem como título é, Meu Testemunho. Foi um trabalho que eu fiz e sempre no meu programa eu recito e onde eu vou por aí eu recito, que diz mais ou menos assim: Por muito tempo no mundo em caminhos perdidos andei. Andei por noites vazias em lugares que nem devo falar. De cara me dei com a morte, mas tive sorte, ela não quis me levar. E nesta busca incessante, com a felicidade a tardar, pensei até por um instante minha própria morte criar. Mas, ao cruzar um caminho que para mim seria fatal, alguém me falou de um amor que eu nunca vi igual, de um amor que vinha de um homem chamado Jesus, que deu por nós sua vida crucificado numa cruz. E se hoje eu lhe conto essa história, é para você, meu amigo, saber que Jesus salvou minha vida, também quer salvar você.